Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos se encheram-se de lágrimas e minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus, com a sua piedade. Levante-me do chão e estenda-me sua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Desde então senti que já não era mais o mesmo. Aquela solidão não havia mais em mim. Os meus olhos se voltam inteiramente ao Senhor, depois que percebi como é grande o seu amor. Conhece o meu caminho, sabe onde eu ando, é o meu refúgio e a minha proteção. Está sempre me ajudando nos momentos mais difíceis, sendo a minha salvação. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa, desde agora, muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Muito boa noite, hoje em agradável companhia, começando o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos acompanha, que participa deste programa. Hoje
minha querida amiga Ziza Fernandes. Muito obrigado, Ziza. Oh, meu Deus, eu que agradeço. Boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Estou aqui no imenso privilégio de ser dirigida. Aqui em Belo Horizonte hoje, sendo recebidos mais uma vez pela TV Canção Nova, Sim. com tanto carinho nos recebe. Talvez você já tenha me escutado contar, mas essa música Guardião fez parte, que às vezes a música faz parte, é a trilha sonora da vida da gente, não é, Ziza? A gente consegue contar uma vida inteira com uma coleção de canções que dizem que a gente não consegue, não sabe, nem é capaz de dizer, né? Interessante, a gente sente até o cheiro da cena. A música nos devolve pedagogicamente aos braços daquele passado que já passou, mas que de alguma maneira me habita, né? Traz com tanta rapidez a vida tão latente, que especialmente de coisas que a gente acha que já esqueceu. É, impressionante. Eu saí de Formiga logo depois, um mês depois que a minha irmã foi sepultada. Eu fiquei praticamente um mês com a minha mãe. Ela morreu em 96 e eu estava recém-chegado em Terra Boa, no Paraná. E aí eu trabalhava lá fazendo um estágio no seminário de Terra Boa. E eu me lembro que eu já estava na rodoviária em Formiga para embarcar para São Paulo, para depois pegar, como diz a minha mãe, fazer a baldeação para o Paraná. E aí o meu compadre Frederico, que na época não era meu compadre, era apenas meu amigo, me entregou um cassete, né? Lembra daquele cassetezinho? Sim. Da Ziza Fernandes. Eu olhei a capa, né? Meu Deus, quem será essa menina? E já comecei a ouvir no ônibus, que eu tinha um Walkman. Oh, meu Deus. Pilha? Era um negócio desse tamanho, assim, a pilha. O problema, a pilha, que aquilo tocava 4 músicas, a pilha acabava. Era 2 pilhas para cada 2 músicas, né? E eu me lembro que eu comecei a ouvir já, na saída, eis o motivo, a música de abertura. Deus. Zizi, eu me lembro que eu fui tão encantado. E quando chegou em Guardião, você não faz ideia do que Deus fez em mim, naquele momento, com aquela música. E as 1000 vezes seguidas em que eu compulsivamente ouvi aquela música lá, já chegando em casa, já estando no seminário de volta. É impressionante como Deus suturou a minha alma através da agulha que essa música é. E por isso que quando eu fui gravar o DVD Queremos Deus, eu fiz questão da sua presença, porque ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha história. E você sabe, Ziza, que eu fico com você, quando eu tive contato com o seu trabalho, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi uma música curativa. Porque às vezes a gente tem músicas que nos ensinam, músicas que nos agregam informações, por exemplo, o contexto da composição do Padre Zezinho, a música catequética, que você escuta do início ao fim, ela vai te contando uma história, ela vai te agregando conhecimentos, às vezes contextos bíblicos tão bem musicados que você fica com aquilo na cabeça e você apreendeu mesmo sem ter tido o contato com o contato diário com a Sagrada Escritura. Um nível, né? Justamente. Dentro da gente. Te emociona, ela te comove, ela é bonita, ela é celebrativa. Mas com a sua fita, aquele cassete, foi a primeira vez na minha vida que eu tinha tomado contato com uma música religiosa com poder curativo. Eu acho que você nasceu para cantar músicas que curam. Ai, meu Deus. Que interessante. Ainda essa semana eu recebi um e-mail da Simone, lá de São Paulo, da Casa da Canção Nova de São Paulo. E ela me contando que ela foi para um retiro de cura interior em Goiás, aonde mais da metade do repertório do retiro de cura interior eram das minhas músicas. É claro. Oh, meu Deus. Acho que tem esse desejo imenso em mim, assim, de estar perto de mim mesma, conectada comigo mesma. E para mim é como se fosse uma porta pela qual eu preciso passar para encontrar Deus. Não consigo falar com Deus ou estar com Deus sem estar conectada comigo mesma. E nesse caminho de conexão eu encontrei muita pedra e muitas feridas e muitas marcas. E eu não conseguia lidar com essas pedras e com essas marcas de outro jeito que não fosse escrevendo, compondo, né? Motivo mesmo
É uma canção simples, mas eu me lembro exatamente do ambiente da minha casa onde eu estava, que estado estava a minha família quando eu compus Motivo. Porque quando se diz eu tenho um motivo para viver, é porque você estava procurando, né? Assim, tá aqui, né? E porque a vida era dura demais, era muito árdua e era uma menina muito nova com aquela extrema sensibilidade com a vida ao meu redor. E era o único jeito que eu encontrava de me resolver, de estar viva e me sentir em pé diante da vida. Eu nunca imaginei, quando eu comecei a compor, quando eu comecei a escrever as minhas canções, eu só pensava ali, no acampamento da paróquia, que eu fazia parte, no meu grupo de amigos com os quais eu convivia, e nós trabalhávamos nos acampamentos de formação humana, e nesses acampamentos tinham desafios que eu ficava procurando no Louvemos, alguma coisa que coubesse ali naquele não momento. Achava, né? Tinha. Existia, né? Isso aqui não é hora de falar que Jesus é o Senhor, ou que vem Espírito Santo, que é hora de falar outra coisa. Ter coragem, dar nome, atravessar uma ponte dentro de mim mesma, e eu via que as pessoas tinham essa sede também, de conseguir falar de si sem misturar autoconhecimento com egoísmo, com umbigocentrismo, sabe? Tanto que no começo eu ouvi muitas críticas do meu trabalho dizendo que ele era umbigocêntrico, que ele era voltado para mim mesma o tempo todo. Mas aos poucos, acho que as pessoas foram entendendo, e mais do que eu até, fazendo uma leitura exata da minha vocação, porque eu acho que isso é uma vocação da minha parte, assim. Eu posso dizer que eu não sei cantar de outro jeito, se não for esperando que isso aconteça. Eu me sinto muito frustrada quando as pessoas não se encontram com elas mesmas enquanto eu canto. E acho que isso foi um caminho que eu não sabia o que Deus estava fazendo mesmo. Só foi um caminho de fidelidade a mim mesma, de extrema necessidade. Porque só alguém tão ferido pode escrever o que respeito. Mexe... Respeito você não conhece. Tem a oportunidade de conhecer o primeiro CD da Ziza, que chama-se Mais Que os Pássaros. Que ainda está sendo distribuído pelas Paulinas. Tá pela Paulinas, está no iTunes. Você compra pelas também. Paulinas, você compra no iTunes. Uma música chamada Respeito. Eu me lembro que quando eu ouvi, no contexto do disco todo, eu pincelei algumas músicas e você falou tudo. Às vezes eu faço pregações em que eu gostaria de ter uma música para finalizar ou para intermear a minha pregação que tratasse justamente a questão humana que o texto bíblico me sugeriu. Sim. Em que eu tivesse condições de esbarrar nos sofrimentos humanos, dando nomes. Isso. Dando nome a eles. É um caminho terapêutico, né? Justamente. E é necessário. É necessário porque quando eu faço uma pregação e eu coloco uma música que está dizendo a mesma coisa que a minha pregação, aí eu fecho a questão. Porque aí eu toquei a razão pela força do argumento, o conteúdo que muda a nossa vida. Deus muda o nosso coração através da palavra. Sim. De uma palavra que nos agrega conhecimento, que provoca em nós a metanoia, a mudança da mentalidade, reestrutura o meu jeito de olhar para as pessoas, o meu jeito de olhar para mim. Só que depois eu preciso de sensibilidade, né? Eu preciso de alguma coisa que toque a minha alma para que eu faça a massa fina do acabamento da casa, né? Eu fiz, tá bom, eu pus o alicerce, eu pus os tijolos, o reboco, mas depois eu preciso de um acabamento delicado. E a música corrida bem lisinha. E a música se presta a este papel. Sim. E eu falei para mim mesmo naquele momento, meu Deus, que menina corajosa. Por que você não estava falando em terceira pessoa? Ai, meu Deus. Você não estava falando em terceira pessoa. É muito mais fácil compor em terceira pessoa. Muito embora a linguagem acadêmica é sempre terceira pessoa. Porque eu não penso sozinho. Eu não estou chegando a essa conclusão sozinho. Eu li muita coisa. Então a linguagem... Eu me lembro que eu aprendi na faculdade que o nós é justamente a demonstração da humildade diante do conhecimento. Então escrevo sempre em terceira pessoa. Mas não, quando eu sofro... Você ter a coragem de colocar o seu eu à frente desse sofrimento e, ao mesmo tempo, mostrar que este sofrimento é fruto de uma fragilidade que ele habita, isso é muito corajoso, né? Acho que é extremamente ousado. Mas hoje eu acho que
é um crivo construído, é um termômetro muito palpável para mim. Talvez porque eu tenha sofrido muito no caminho de buscando uma identidade e perguntando sempre, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? E tantos ao meu redor cantam tão diferente, cantam no nós, cantam no plural, cantam na voz do povo. E é um caminho solitário, na verdade. Né? É um caminho solitário esse de... Não, e você, para você ter uma ideia, Ziza nasceu no auge da música da renovação carismática, da música de louvor. Sim. E você era cantada lá dentro. É. Porque na verdade ela também foi muito esperta, porque ela colocou uma música. Ah, espertíssimo. Adorarei, Espírito Santo. Você vê. Que todo mundo queria o disco que tinha essa música. É. Na verdade, muitas pessoas. Essa música eu já tinha escutado. Sim. Muita gente cantar, mas eu não tinha escutado você cantando, você interpretando. Só que ao buscar aquela música, que já era conhecida em todo o Brasil, música do disco, e era a última música, a pessoa acabava se surpreendendo com um discurso absolutamente humano e necessário para aquela época. Diz aí, eu fico pensando que o protagonismo que você exerceu naquele momento da música é o que nós precisamos exercer diariamente na evangelização. Eu tenho tanto medo de uma religião que aparte a pessoa das realidades humanas, que ofereça a ela apenas a eternidade, que ofereça a ela as preocupações com o futuro, a esperança, uma fé que nos projeta na esperança de um céu, mas que ao mesmo tempo não nos compromete com as responsabilidades do agora, que são tão urgentes, né? E as pessoais. Eu percebo que tem uma realidade interior que às vezes a gente acha que ela é coletiva, só coletiva. Mas tem uma vida interior que é regada por um esforço individual constante, diário. Para eu me manter uma pessoa de princípio, só isso já é uma atenção à minha vida interior constantemente, né? E é interessante porque essa atenção, ela nem é religiosa. Não. A religião vem depois. É mais fundo, né? Claro. Se você vai em Aristóteles, um cara que viveu 600 anos antes de Cristo, você tem nele uma preocupação de conduzir o homem para o caminho das virtudes. A busca do que é belo, do que é verdadeiro, do que é bom. E aí você fica pensando, meu Deus, se os ateus, os pagãos, que não tinham nenhum comprometimento com o contexto religioso, que buscaram uma filosofia apenas para ajudar a viver, muito mais nós cristãos que nos dizemos seguidores de Jesus, a nossa urgência de buscar esses valores, arregimentar a vida a partir de uma axiologia, de um conjunto de valores que possa de fato fazer a diferença na minha vida, na do outro. Por exemplo, ter coragem de tocar os ciúmes, né? Que eu lembro que seu disco me fez pensar nisso. Meu Deus, o ciúme que eu tenho dos meus amigos, das pessoas que eu amo, é um obstáculo sim à minha vida cristã. Sim. Eu poderia até já ter escutado alguém falar isso, mas não alguém cantar. Tinha uma música no disco que me dá um dó maior, por gentileza. Que era assim, eu achava o cúmulo do atrevimento e eu pensava, ninguém vai entender isso, meu Deus do céu. Era assim, quando meu coração falar, eu sei que ele vai chorar, porque ainda dói. Sei, escondi mágoas demais, deixei doer e não fui atrás. Por isso hoje eu estou só, mas quero me levantar, quero ver restaurar o que Deus plantou. Quero ser livre disso, sim, livre até o fim, e descobrir quem sou. Eu me lembro que era uma luta para mim, e eu honrava essa luta. Sabe, que quando eu comecei a prestar atenção, que passou o encantamento do disco, porque depois do encantamento vem o aprendizado, né? No primeiro momento você fica encantado, depois você começa a esmiuçar aquilo. Gente, essa menina deve ser bem difícil. Era isso que eu ia dizer. Essa menina deve ser um osso duro de roer. Eu tinha uma dificuldade imensa de dizer a verdade com ternura, de tirar a minha realidade de dentro de mim, passar por um filtro de caridade, amor e dizer para o outro sem acusar. Meu temperamento levou muito, ainda leva, mas né? Também, minha filha, você foi ser lapidadinha, essa né? música sua não é por acaso, não. O sofrimento que você enfrentou desde menina é cruel, é muito duro, né? A sua história é muito pesada. Foi árduo. E eu fico pensando que você extraiu
a pedra mais preciosa que você podia no meio de tantos cascalhos, de tantas situações difíceis. E você que está nos acompanhando, quando a gente fala da história difícil que nós estamos vivendo, não é para colocar no tribunal pais, mães e irmãos, não é não, viu? Porque nós não temos vitimismo aqui não. É apenas uma maneira honesta de reconhecer que pessoas que nos amam também nos machucam. Sim, e porque amam, às vezes machucam sem querer, mesmo sem querer. Acho que essas letras diziam exatamente dessa tentativa. Você lembra a briga que nós já tivemos? A gente já brigou tanto, gente. Deixa eu dizer para vocês. Eu e Ziza tivemos uma briga tão feia, justamente porque nós trouxemos a nossa pior parte. Porque você foi machucada pela vida, eu fui machucado pela vida também. E nós, por mais que a gente se amasse naquele momento, a nossa pior parte estava na vitrine. A gente ficou sem se falar, tão bonitinho. Só um dia, Mas você lembra o negócio A gente ficou sem falar uma tarde. No final do dia a gente já se recuperou. Mas foi bonito, assim, a iniciativa, escrever O Príncipe e a Raposa, lembra? Lembro, claro Dos que eu lembro. Dos e-mails, da tentativa de cuidar do outro, mesmo quando a gente... Quem ama não fica fazendo conta de quem dá o primeiro passo ou não, né? Gosto disso. Assim, Ziza, e sabe o que é o mais interessante? É quando a gente consegue identificar na história da gente, com muita honestidade, que não é justo aquilo que eu estou te oferecendo. Ainda que você tenha me dado um motivo para me irritar, não é justo eu fazer com você o que eu estou fazendo. Eu acho que essa consciência a gente vai adquirindo com o tempo, à medida que nós vamos sendo curados do sofrimento que nos dói. Amadurecendo, né, Fábio? Eu tenho certeza, eu escutei uma vez da Andréia, uma pessoa que gosta muito de mim em São Paulo, ela tem um apelido na casa dela, ela é Siri na lata. Já viu tanto que um siri é arisco? Imagina pôr ele dentro de uma lata. E eu achei muito bonita a honestidade lá de... Ela já chegou dizendo assim, padre, eu sou um siri na lata. É assim que lá em casa eles me chamam. Isso é muito honesto numa pessoa. Eu já gostei dela de cara, porque ela não falseou. Ela não falseou. Eu fico pensando, é mesmo, gente. Quanto de mim é um siri na lata também? Você? Sim. Os ferimentos que a vida vai nos fazendo, depois a gente vai ficando reféns desse sofrimento. A gente não consegue dar um passo na direção de uma libertação. E é muito importante a gente saber o que são as minhas feridas e o que sou eu de verdade. Eu sou capaz de ser melhor, né? Sou capaz. Isso é um perigo, porque às vezes a gente vai vivendo... E com o tempo vai escutando, você é difícil, você é isso, você é aquilo, e a gente vai assimilando essa definição dos outros para com a gente mesmo, e parece que a gente não se dá o direito de sonhar em ser uma pessoa mais nobre, mais equilibrada, mais carinhosa, e não se deixar conduzir só pelo o mesmo. É sempre assim, não pode ser sempre assim, não precisa ser sempre assim, pode ser diferente, mas o preço é a humilhação, né? O preço é a humildade mesmo, né? De você... Como é? Baixar a cabeça e vamos ali pedir desculpa, vamos ali começar de novo, vamos ali dizer, eu não foi legal isso que eu fiz, mas eu vou tentar melhorar. Eu acho que isso para mim é extremamente redentor, importante, me dá uma paz, porque me dá direito de errar, né? Ou então você identificar quando é que esse paviozinho que traz a pior parte está sendo puxado. Por que puxa? Quem puxa? O que puxa, né? Que poder que o outro tem? Você me ajudou muito há uns 3 meses atrás, me ajudando a pensar um mal-estar que eu vivia, né, em relação a uma pessoa. E você foi cirúrgica na pergunta, né? O que nele, na palavra dele, te trouxe tanto desafeto ou tanta coisa, tanto sentimento estragado? Por que a palavra dele provocou tanta coisa dentro de você? É verdade. Você identificar como é que esse paviozinho é puxado, em que circunstância? E como nos cega, que Fábio? Tipo de situação e como? A gente fica cego. A gente não vê sozinho. A gente perde o chão. E gasta a vida, energia da vida à toa, por falta de consciência de si, de fazer perguntas com coragem. Tem aquele ditado oriental maravilhoso, né? Todas as perguntas que você tem, você vai encontrar as respostas onde você está. Você só precisa cavar. Procurar. E não estabelecer dependências para que essas perguntas sejam respondidas e você fique em paz porque outros respondem para você. É solitário esse caminho, humanamente falando, mas é o Espírito quem nos guia. E eu vejo que eu preciso responder perguntas diariamente, eu preciso observar o movimento da minha alma, para onde que ela está indo, por que ela se bate às vezes.
e com o que ela se bate. Eu vou identificando onde eu preciso amadurecer, onde eu preciso ser mais humilde, onde eu preciso ser eu mesma, me dá tempo. Às vezes na correria da vida, ontem mesmo, hoje de manhã eu cheguei no aeroporto e observando inúmeras pessoas no aeroporto, todo mundo no celular, de cabeça baixa, assim, gastando tempo, estando sozinho, mas ao mesmo tempo desfocado, sabe? Estar sozinho é um desafio extremamente importante. E aquilo da Bíblia que eu sou apaixonada, que é quando você for rezar, entra no teu quarto e fecha a porta. O fecha a porta, por que Jesus podia falar tanta coisa? Entra no teu quarto, abre a janela, convida alguém para entrar, mas não, fecha a porta. Sobe a ponte do castelo, como Santa Teresa d'Ávila diz. E eu acredito realmente que estar só é um passo de cura. É preciso que a gente fique só. Mas não é uma solidão, eu não tenho ninguém me acompanha. Não, é opcionalmente. Eu preciso estar só. Eu preciso ouvir o que eu digo para mim mesma. E às vezes eu mesmo tampo o ouvido, porque eu não quero ouvir de mim mesmo aquilo que está me incomodando. E nos incômodos da alma é que a gente descobre onde a alma está pedindo para ser alargada. Ela está pedindo para crescer, ela está pedindo para ser melhor. Ela grita, é onde... Quando eu vejo lá o Twitter do Dunga todo dia, né? Oi, Espírito Santo, bom dia. O que temos para hoje? O que vamos fazer hoje? Eu sempre fico perguntando qual é a ponta que tem que aparar hoje, né? Qual é a pedra que está pegando no meu sapato hoje? Porque é o pão de cada dia. O pão de cada dia não é só um alimento positivo que me alegra, que me sacia. Mas qual parte de mim eu preciso lidar hoje? Eu preciso olhar corajosamente. E aí eu acho que quando acontece esse encontro do eu andava só, né? Quando ouvi, é da solidão essa canção, por isso que ela é tão bela, ela é limpa, é honesta, é genuína. E eu vejo que muitas vezes a gente dá uma escapada desses momentos da vida. E eles são cruciais, é subir a montanha. Jesus subia a montanha, ele atravessava o mar e ficava no barco lá no meio do mar, para não vir gente nem de lá nem de cá. Né? E acho que esses momentos são desafiadores, dolorosos, mas redentores. Tá boa a conversa, não tá? Nós vamos dar um minutinho aqui, a gente volta já com o programa Direção Espiritual, hoje com essa presença mais especial de Isa Fernandes.